Bem-vindo à previsão de micotoxinas. Este relatório é elaborado pela Biomin, que é líder mundial no gerenciamento de micotoxinas. Esta semana vamos analisar o risco previsto para as contaminações por micotoxinas no milho do Brasil, Argentina e Uruguai. O plantio para a principal safra de milho da América do Sul começou no início de outubro e se estendeu até o outono no sul do Brasil e na Argentina, enquanto as lavouras do nordeste do Brasil estão sendo plantadas muito mais tarde. As safras semeadas atingirão o amadurecimento entre o final de janeiro e março, com as safras mais ao sul sendo geralmente as primeiras a atingir a floração. O clima úmido e a alta umidade são críticos para a infecção por fungos produtores de toxinas durante o período de floração e continuam a ser críticos para o acúmulo de micotoxinas na cultura. Como a sedação ainda acontecerá algumas semanas à frente, estas previsões são dependentes de previsões meteorológicas de longo prazo. À medida que a estação de cultivo continua, as previsões meteorológicas de micotoxinas vão ser ainda mais acuradas. Em relação às chuvas nas semanas do final da estação de plantio, podemos ver que muitas regiões em todo o continente acumularam pouca ou nenhuma chuva nas duas primeiras semanas de novembro. Até 6 dias com queda de chuva de pelo menos 2 horas foram registradas no interior da Argentina neste período, enquanto os estados do sul do Brasil estavam praticamente secos, com poucas exceções. Mais chuvas com cerca de 5 a 8 dias foram registradas para o sudeste do Brasil. No final de novembro, a chuva voltou também para os estados do sul do Brasil, com 3 a 5 dias de chuva atingindo o norte do Uruguai até Minas Gerais, com apenas 2 dias de chuva atingindo a Bahia e os estados do norte. A previsão para a primeira metade de dezembro vê a chuva se intensificar em grande parte do continente. O Nordeste e Sudeste do Brasil terão chuvas contínuas, menos no Sul, porém ainda significativas. As únicas regiões que não seguem a tendência geral são o Rio Grande do Sul e o Uruguai, que permanecem mais secos. Com base na previsão meteorológica ainda muito distante, a chance prevista de colheitas conterem mais de 2 partes por bilhão de aflatoxina são dadas aqui com base no clima estimado dentro das regiões indicadas. O maior risco é estimado para os estados do Nordeste brasileiro, com 51%, com menor quantidade nas regiões mais frias e áridas do Sul. Altas concentrações de fumonisinina são esperadas em regiões com alta umidade combinadas com temperaturas quentes. Portanto, espera-se um risco alto para a maioria das regiões em crescimento, sendo este de até 80% ou mais para as fumonisinas. Os níveis crescentes de deoxinevalenol, ou DON, também coincidem com alta umidade, mas requerem temperaturas mais moderadas. Por enquanto, o risco estimado para as colheitas contendo mais de 150 partes por bilhão é alto, com cerca de 59% em regiões em crescimento na Argentina e no Uruguai. Assim como o deoxinivalenol, a zearalenona é predominantemente produzida em condições mais frias. A estimativa de risco atual prevê níveis de zearalenona acima de 50 partes por bilhão para cerca de 20% das regiões, embora para algumas áreas em crescimento esse percentual possa exceder 50%. Fique ligado para nossas futuras atualizações na previsão de micotoxinas, à medida que o ano de cultivo de milho para a América do Sul também evolui. Esperamos você!